Então, o que são essas cidades inteligentes? Esse modelo de cidades inteligentes que estão sendo desenvolvidas dentro do continente europeu agora, ultimamente, né? Nos últimos tempos. Uma cidade inteligente seria aquela que ela tem seu desenvolvimento voltado para a economia, mas também tentando aliar o desenvolvimento econômico a um desenvolvimento sustentável. E também um desenvolvimento em prol da sociedade, né? E melhorar as condições de vida da sociedade. Então, imagine uma cidade que ela está preocupada em desenvolver sua economia de modo sustentável, mas que ela também está preocupada em criar mecanismos, estratégias para melhorar a vida das pessoas. Então, essas cidades, né, que estão surgindo atualmente, chamadas cidades inteligentes, elas têm esse objetivo: melhorar as condições de vida das pessoas, fazer com que essa cidade se desenvolva do ponto de vista econômico e também que ela se desenvolva do ponto de vista sustentável. Como é que funciona na prática essas cidades inteligentes? Aqui tem um exemplo de uma cidade inteligente, que é Santander, na Espanha, né? A Espanha é um país europeu. E aí, em Santander, se instalaram, na verdade, diversos sensores na cidade, que eles conseguem captar informações em tempo real. Tipo assim, está ocorrendo um acidente no trânsito agora, no centro de Santander. Então, existe ali um sensor que envia informações, né, através de um aplicativo para a organização ali da cidade, e as pessoas ficam sabendo também do que está acontecendo na cidade. Outro exemplo é, tipo, está acontecendo um congestionamento em tal bairro ou em vários bairros da cidade. E aí, aqueles sensores, eles também mandam informações relacionadas a isso. Ou então, ele também serve para a questão da qualidade do ar, para medir a qualidade do ar, se o ar está muito poluído, se está pouco poluído, se tem enormes quantidades de gases, enfim, esses sensores também funcionam dessa forma. Também funciona em relação à coleta do lixo, ele identifica essa questão da coleta do lixo, o local que precisa ser coletado o lixo, ou o local que já foi coletado o lixo, esse sensor também serve para isso. Também serve como para iluminação pública. Oi, Paulo. Professor. Oi, Paulo. Pode falar. Tá travando. Tá travando? Tá travando para mais alguém, minha voz? Tá travando. Certo, Paulo. Não, acho que é a internet dele. Eu acho que é a sua internet, Paulo, que tá travando. Tente aí reiniciar o seu roteador para ver se dá certo. Pode ser sua internet. Aqui, hoje, pelo menos, minha internet não está muito ruim. Tem dia que ela se amostra. Mas, enfim, vamos lá. Então, nessas cidades inteligentes, existe o quê? A adesão da tecnologia em prol do desenvolvimento da cidade. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista sustentável, porque a gente viu aqui, eu citei alguns exemplos que, por exemplo, a coleta do lixo, a qualidade do ar, que são verificados também. Ou seja, se preocupa tanto com a questão sustentável, com a questão do meio ambiente, quanto a questão também da melhor condição de vida das pessoas, né? Porque se você fica sabendo, por exemplo, aquelas vias de circulação que estão mais congestionadas, então você já sabe quais caminhos ali você poderia tomar, né? Eu vou tomar um outro caminho, porque eu sei que naquela Avenida Coronel Martiniano, em tal horário, está congestionado o trânsito. Então, não vou por ali, porque eu preciso chegar em tal local em o menor tempo possível. Então, essas cidades que estão sendo equipadas hoje em dia, principalmente na Europa, estão surgindo na Europa, são chamadas de cidades inteligentes, certo? Cidades que tentam promover aí melhorias do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. E aqui cito alguns exemplos, tá vendo? Você, por exemplo, tem como saber o horário de ônibus, os itinerários que você pode tomar, enfim. Isso aqui foi a parte que eu não tinha explicado, porque eu nem tinha percebido que eu tinha pulado, na verdade, isso aqui. Aí eu já tinha começado no tema 1 da unidade 4, né? Que é sobre a União Europeia. Deixa eu colocar aqui. Já tinha começado a falar em ambas as turmas um pouquinho sobre a União Europeia, mas hoje nós vamos arrochar esse assunto. Isso aqui eu já tinha falado. Pronto, eu vou deixar aqui nessa parte de origem e evolução da União Europeia, que eu vou frisar mais um pouquinho, é muito importante. Alguém lembra aí que tipo de bloco é a União Europeia? A União Europeia é uma zona de livre comércio, é uma união aduaneira, é um mercado comum ou é uma união econômica e monetária? União econômica e monetária. Monetária, perfeito. É um tipo de bloco que é considerado uma união econômica e monetária. Agora, por que esse bloco aí, a União Europeia, é chamado de uma união, é um tipo de bloco, união econômica e monetária? Porque eles têm a adesão de uma moeda única, que é o euro, né? Que o euro, a partir de 2002, passou a circular em vários países que faziam parte da União Europeia.
eles assinaram um tratado, o Tratado de Maastricht, em 91. E aí, nesse Tratado de Maastricht, eles tanto chamaram o bloco, né, denominaram aí a criação mesmo do bloco chamado União Europeia. Então, União Europeia, esse nome, União Europeia, o bloco com o nome União Europeia só surge mesmo em 92, certo? O nome União Europeia. Na verdade, é um processo até chegar ao nome União Europeia. A gente vai ver já já, vou mostrar de novo esse processo. É um projeto de integração que começou lá com Benelux, aí depois foi avançando, até em 92 passar a ser chamado de União Europeia. Mas em 92 também foi decidido outras coisas, né? Além de mudar o nome do bloco para a União Europeia, União dos países aí da Europa, de alguns países da Europa, também foi reivindicada a questão da moeda única, né? A moeda única passou a ser discutida e planejada já nesse período aí de 91, entre 91 e 92. E no ano de 2002, o euro entrou em circulação em alguns países da União Europeia e outros países foram aderindo aos poucos. Hoje em dia, a moeda, o euro, ele foi aderido por cerca de 19 países da União Europeia. 19. Sendo que hoje a gente tem aqui a perspectiva de 27 países membros. 27. Hoje a União Europeia conta com 27 países membros. E desses 27, 19 adotaram o euro. Alguns não adotaram ainda. Talvez adotem no futuro, ou talvez não adotem, porque eles não veem ali uma perspectiva boa em adotar essa moeda. Mas, enfim, a intenção mesmo de criar a moeda única é para favorecer o comércio entre esses países. Tanto a questão de importação de produtos, de compra de produtos, quanto exportação de produtos. Então, é bom que todos os países eles passem a aderir à moeda, né? Na verdade, foi criado para isso, para que todos eles possam aderir. Enfim. E outra coisa é que esse bloco é chamado de União Econômica e Monetária, porque, além da questão do euro, né, da adesão de uma moeda única, criação de uma moeda única para que todos os países aderam, enfim, eles passem a aderir. Além disso, tem a questão da livre circulação de pessoas, né, a livre circulação de mercadorias, de capitais e de serviços. Então, se você está dentro de um país da União Europeia, você tem ali a sua identidadezinha, dizendo que você faz parte de um país da União Europeia, você pode circular por todos os outros. Certo? Não tem algo rigoroso ali controlando a sua passagem, não, de um país para o outro da União Europeia. Por quê? Porque uma das políticas do bloco é justamente a livre circulação de pessoas. Então, você pode, né, circular à vontade pelos países que fazem parte da União Europeia. E daqueles países que aderiram a um acordo chamado Espaço Schengen. Lembra? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas vou falar de novo. Se eu já falei, vou falar de novo. O Espaço Schengen foi estabelecido no ano de 1985, um acordo entre os países da União Europeia para que houvesse a livre circulação de pessoas. Então, a partir daquele momento, qualquer pessoa que fazia parte ali de um país da União Europeia poderia circular à vontade em algum país da União Europeia. Certo? Eu estou indo para estudar na França, né? Eu estou saindo da Espanha para estudar na França. Posso? Precisa de uma coisa rigorosa, um visto rigoroso para isso, não sei o quê? Não precisa. Certo? Não precisa. Estou indo para só conhecer, praticar turismo na Bélgica. Posso ir? Posso. Só com a minha identidadezinha, posso. Não tem nada muito severo, não. Por quê? Porque eu faço parte da União Europeia. Aquele país que eu estou querendo ir também faz parte da União Europeia. E dentro da União Europeia existe o Espaço Schengen. Esse acordo entre os países da União Europeia, onde promove a livre circulação de pessoas. Então, uma coisa importante para a gente mencionar é que esse bloco ele foi criado principalmente com o ponto de vista econômico. Ele foi criado para promover a economia, sim, dos países membros, mas o projeto de integração foi aumentando. Alguns países foram entrando, como está aqui, ó, esse mapa está mostrando que foi um processo realmente de integração, né, um processo de integração. Alguns países foram entrando desde o início, ó, países que fundaram o mercado comum europeu em 57 e aderiram já à União Europeia, que não era chamada de União Europeia ainda. 57 chamava de Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia, certo? Aí, ó, 73, ingressou mais alguns. Inclusive, salvo engano, o Reino Unido entrou aqui, 73. Foi isso mesmo, 73. E aí, ó, tá vendo? Com o passar dos anos, foram ingressando outros países e o bloco foi só aumentando, só inchando em relação aos países membros. E se tornou aí praticamente o maior bloco econômico do mundo, o maior nível de integração do mundo, porque só tem eles com esse nível de integração, que é tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, né? O bloco também atua tentando criar aí algumas medidas em prol do meio ambiente, algumas políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, a utilização de fontes de energias renováveis. Eles também vêm se preocupando com as questões ambientais.
Então, tipo, é um bloco que se preocupa com um todo, com muitas coisas, e não só com a questão financeira e econômica, né? Aí deixa eu mostrar aqui o percurso. A União Europeia foi um bloco, um projeto, né, de integração entre os países da Europa, que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, não é isso? E a Europa foi o palco, né, foi um dos palcos, o principal palco, na verdade, de guerra, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente sabe que pós-Segunda Guerra Mundial os países da Europa estavam arrasados, né? O mundo tinha conhecido aí o poder atômico dos Estados Unidos, enfim. E aí era necessário o quê? Alguns países da Europa, eles começaram a se preocupar nessa questão da integração, porque eles não queriam se tornar tão dependentes dos Estados Unidos. É tanto que os Estados Unidos criou até um plano de reestruturação da Europa, não foi? Chamado Plano Marshall. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiou a reconstrução de alguns países europeus, né, num plano chamado Plano Marshall, e também financiou a reconstrução de alguns países da Ásia. Mas como a Europa, após a Segunda Guerra Mundial, já estava meio que se ligando nessa questão da dependência com os Estados Unidos, eles não queriam ser dependentes dos Estados Unidos, começaram ali a criar um projeto de unificação. Unificação não é nessa questão só de se tornar um corpo só, não. É de se ajudar, nessa questão de se ajudar. A união faz a força, né? A união faz a força. Pronto. Então, eles começaram a criar esse projeto aí de se ajudar, de ajuda mútua. De início, tinha um objetivo meramente econômico, era para promover ali um maior comércio entre os países que iniciaram o projeto de unificação, né? Para promover ali uma redução das tarifas alfandegárias entre os produtos que eram exportados e importados, ou seja, diminuir ali o imposto do meu produto ou do produto do outro que eu ia comprar, tanto diminuir quanto até eliminar o imposto sobre o produto, certo? De início, foi criada essa instituição aqui, chamada União Econômica do Benelux. O Benelux, ele foi criado, no livro de vocês tem dizendo que foi criado em 48, mas já existem dados que apontam que o Benelux foi uma instituição criada em 44, né, 1944, ou seja, a Segunda Guerra não tinha acabado ainda, né, que ela acabou em 45. Mas já aí no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, 3 países, Bélgica, Países Baixos, que é Holanda, né, e Luxemburgo, que na verdade Benelux na verdade é a abreviação desses 3 países, né, B de Bélgica, aí o N de Netherlands, que é Holanda, né, em inglês, vocês já viram em algum canto, é Netherlands, ou coisa assim. E o Lux vem de Luxemburgo. Então, tipo, o nome dessa instituição aí, desse bloco, dessa organização, veio da supressão desses 3 países, das iniciais desses 3 países. Bélgica, Países Baixos, que no caso é a Holanda, e Luxemburgo. Professora, para que criaram esse bloco aí? Esse princípio da União Europeia. A União Europeia começa aí no Benelux, né? Em 1944. Criaram para facilitar o comércio entre eles, né? Tanto para essa questão de aumentar a integração econômica dos países, favorecendo a diminuição e até a redução de algumas tarifas alfandegárias. Ou seja, para melhorar ali a relação comercial desses países. Beleza. Aí, isso foi em 44, né? Final da Segunda Guerra. Quando foi no ano de 1951, aí criaram o quê? Juntamente, esses países do Benelux se juntaram com mais 3 outros países. Quais eram esses outros 3 países, professora? Formou a Europa dos 6, que é formada juntou com a Alemanha Ocidental. Lembra que a Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra em República Federativa Alemã, República Federal Alemã e República Democrática Alemã. A Alemanha foi dividida entre as potências vencedoras da Segunda Guerra, ou seja, tinha uma parte da Alemanha, a parte ocidental da Alemanha era capitalista e a parte oriental da Alemanha era comunista, né, socialista. E aí, ó, por isso que está dizendo aqui que a parte da Alemanha que ingressou mesmo dentro da comunidade econômica, comunidade europeia do carvão e do aço, da CECA, é chamada de CECA. Quem entrou na CECA foi a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha é capitalista, né? Capitalista. Lembrando que a Alemanha é um país que só vai realmente se reunificar com o final da Guerra Fria, né? Em 1990, o país começa a ser reunificado. Ou seja, tem a queda do Muro de Berlim em 89, quando é em 90, a Alemanha vai ser reunificada, ou seja, se tornar uma de novo, uma só. Mas aqui a gente vai ter o ingresso de quem? Mais 3 países, eu falei. A Alemanha Ocidental, que era a parte capitalista, aí Itália vai ingressar também na Europa dos 6 e a França vai ingressar na Europa dos 6. Então, a partir de agora, a partir de 1951, ó, que eu encontrei uma reunião da CECA. Então, depois do Benelux, 44, a gente vem aqui agora para
para a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E tem esse nome, não é de forma à toa, não. Não é de forma à toa, não. Porque, na verdade, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi criada justamente para favorecer o comércio do carvão e do aço, que são fontes de energia e também matéria-prima, né? Para produção de produtos, ou pode servir para produção de energia elétrica, ou para, sei lá, transporte, enfim. Então, era para promover ali um maior comércio nesse setor aí. Ó. Objetivos da comunidade eram criar um mercado comum entre eles, entre a Europa dos Seis, no quesito do carvão, do ferro e do aço, e por meio de acordos relativos aos preços e às taxas de transporte, com isso evitar uma nova guerra entre os países membros. Também tinha esse objetivo, né, para que não houvesse aí uma terceira guerra mundial. Por isso que eles começaram a se integrar também, tem esse outro objetivo. Mas principalmente nessa questão aí de promover uma maior interligação, integração entre esses países, mais uma vez, do ponto de vista econômico. E tem alguém não me ouvindo? Cadê? Eduarda disse que não está me ouvindo. Aqui tá dando certo o som. Tá? Eu acho que pode ser aí, viu, Eduarda? Veja aí sua internet. Professora, Pode falar. impressão minha ou tem aluno novo? Lucas, acho que porque você chegou depois. Essas duas aulas vão ser tanto para a turma do centro quanto para a turma da Boa Passagem, viu? Os dois não estão assistindo a aula agora ao mesmo tempo. Ei, professora. E aí? Minha receita deu certo. Amém. Então, vamos lá. Deixa eu continuar, senão a gente não termina isso, não. Então a SECA foi um projeto criado entre 6 países da Europa, chamado Europa dos Seis. É chamado de SECA justamente porque é a abreviação de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Pronto. Belezinha. Aí a gente pula agora para um outro momento. Vamos para 1957. 51 foi a SECA. 57 vem o quê? Vem o MCE. MCE, que também é conhecido como CEE, Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. No ano de 1957, foi assinado aí um tratado chamado Tratado de Roma, que fundou o MCE, que também é chamado de Comunidade Econômica Europeia, CEE. O que é que aconteceu? Qual era o objetivo? Garantir a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas entre os membros, né? Entre os países membros. Professora, aqui já era realmente a Constituição já tinha aqui um embrião de um mercado comum? Sim, aqui já era o embrião de um mercado comum. O bloco econômico que é considerado um mercado comum é aquele que tem livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais, né? Pronto, aqui já é o quê? Um mercado comum. Eles criaram já aqui um mercado comum. É tanto que é chamado de mercado comum europeu, né? Justamente porque é um tipo de bloco já tem um nível de integração maior. Enquanto a SECA, o Benelux e a SECA tinham a função meramente de uma zona de livre comércio, onde existia somente a livre circulação de mercadorias, de serviço e de capitais. Com a criação do mercado comum europeu, aqui a gente já avança um pouquinho na questão da integração dos países, porque existe a livre circulação de pessoas. Belezinha? Então, aqui já existe uma figuração de um mercado comum europeu. Aí vamos seguindo adiante. Vamos para o crescimento desse MCE. Ele vai só crescer. A gente viu lá no livro de vocês, tem um mapinha dizendo que o processo de integração, né, com o tempo, os países foram ingressando dentro do bloco e aumentando, inchando a quantidade de países. E aqui essa parte que vai falar do crescimento vai dizer justamente isso, né? Por exemplo, Reino Unido, Irlanda e Dinamarca são países que passaram a ingressar ao MCE. E que ano é esse, professora? Deixa eu ver aqui embaixo. A partir de 1973, olha aí, eu sabia que tinha sido 73 que o Reino Unido tinha entrado. 73. Cadê? O mesmo ocorreu com a Grécia em 81, que ingressou em 81. Com Portugal e Espanha, que ingressaram em 86. Com a Suécia, a Áustria e Finlândia em 95. Ao longo da década de 90, o MCE, sediado em Bruxelas, evoluiu para se tornar uma união monetária. Durante a década de 90, não foi? Lembra? Eu falei vou falar já do Tratado de Maastricht, que é quando vai estabelecer a moeda única. E vão mudar o nome. E já está dizendo aqui, na verdade, aqui em seguida, ó. Evoluiu para se tornar uma união monetária, o que confirmou seu caráter político. Por isso, no ano de 92, foi 94. Eu errei, foi mal aí. É data demais para lembrar. Não precisa decorar essas coisas, não.
Por isso, em 94 é que passou a ser denominado de União Europeia. Eu estava dizendo 92, eu estava confundindo com a questão do euro, quando foi aderido o euro. Então, aqui a gente vem para o Tratado de Maastricht, ó, 93, que na verdade lá na frente vai dizer que foi 91, mas enfim, ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Em dezembro de 91, ou seja, quase 1992, os países membros do então MCE, Mercado Comum Europeu, assinaram na cidade de Maastricht, Países Baixos, Holanda, um tratado que leva o nome da cidade, Tratado de Maastricht, com o objetivo de reforçar a integração europeia por meio da união monetária, ou seja, foi aqui que eles escolheram o euro, né, como moeda única, passaram a ser União Econômica e Monetária, e o futuro único sistema de defesa. Eles querem realmente fundar isso aqui até hoje, mas não deu certo. Ainda não existe um exército europeu, mas está nos planos. Tá uma das metas do bloco é criar um exército único. Ainda não criaram, mas é uma das metas. E o euro, ó, passou a funcionar, passou a entrar em circulação a partir de 2002. Embora tenha sido decidido desde aqui, né, desde o Tratado de Maastricht, dezembro de 91. Só entrou em circulação em 2002. Ou seja, faz o quê? 18 anos, né, que começou a existir aí a circulação do euro. Existe um grupo de países chamado... países não, como é que eu posso dizer? Existe uma denominação chamada Zona do Euro, que dentro da Zona do Euro tem todos aqueles países que fazem parte, né, que aderiram ao euro, até hoje, desde 2002 até hoje, desde o processo, na verdade, do Tratado de Maastricht até hoje. Tanto a gente vai encontrar dentro da Zona do Euro países que fazem parte da União Europeia, quanto países que não fazem parte da União Europeia. Também tem alguns que não fazem, mas que aderiram ao euro. Por estar ali dentro da Europa, né, e favorecer, de certa forma, se você tem a mesma moeda do que a minha, de certa forma, favorece o comércio entre a gente. Então, eles passaram também a aderir ao euro. Aqui cita alguns países. Ó. Mesmo não pertencentes à União Europeia, acabaram adotando essa moeda, como, por exemplo, Andorra, Vaticano, que é um país, Mônaco, San Marino, Montenegro e outros, que não fazem parte, na verdade, da União Europeia, mas que aderiram ao euro para, de certa forma, ali interagir mais com esses países da União Europeia. E alguns países que estão dentro da União Europeia não quiseram aderir ao euro, como, por exemplo, o livro cita aqui alguns, né? Reino Unido, que a gente sabe que o Reino Unido nunca quis, na verdade, eles usam a libra esterlina, nunca quiseram aderir ao euro. Aí, Dinamarca, também é um país que faz parte, não aderiu. E a Suécia também não aderiu ao euro. Mas tem outros também, né, que não aderiram ao euro. Não viram vantagem, porque acharam que iriam perder em níveis econômicos, em poder de paridade de compra, essas coisas. Perder também sua autonomia, tudo isso. Então, a gente viu um percursozinho, aqui no livro de vocês tem um mapinha mostrando com as cores, né? Tal país ingressou em tal ano. Vocês olhem isso aí, observem isso aí depois. Eu já, na verdade, já tinha mostrado para vocês. Eu falei já do Brexit, não já? Falei do Brexit? Um pouquinho. Falei, não falei? Na outra aula? Falei. E, aqui está só dizendo, ó, o quadrinho falando sobre a zona do euro. Só para finalizar. Ó. Atualmente, 19 países dos 28, que não são mais 28, são 27, Estados membros da União Europeia adotam a moeda. E são esses aqui que está listado, tá vendo? Todos eles fazem parte da zona do euro. Lembrando que zona do euro não é apenas países que fazem parte da União Europeia. Também dá uma brecha aí para outros países que não estão, que queiram aderir à moeda. Beleza. Aí aqui, ó, políticas sociais dentro da União Europeia. Quais são as políticas que existem dentro do bloco, né? Eles tanto têm políticas relacionadas à questão social, quanto à questão ambiental, quanto à questão econômica, né? E por aí vai. Uma das políticas que o livro menciona aqui é essa questão da saúde, ó. Criação de serviços públicos para todos os países que fazem parte da União Europeia, educação eficiente, seguro-desemprego, previdência, atendimento a idoso, política de integração de pessoas com necessidades especiais, combate à pobreza em todos os países membros, ou seja, políticas de integração do ponto de vista social, que vai favorecer a sociedade, seja aí em qualquer idade que essa pessoa esteja. Seja o que ela faça, seja a condição socioeconômica dela. Existem políticas voltadas para a sociedade dentro da União Europeia. Deixa eu ver se tem alguém querendo falar aqui. Mariana, suas perguntas são ótimas. Mariana quer saber que fio é esse, Mariana? Esse fio aqui é... Isso aqui é da antena da televisão.
Porque o cenário tá maravilhoso. Ai, meu Deus. Tal. Aí aqui vem falando a questão de que uma das dificuldades que na verdade, não é algo restrito apenas à União Europeia, né? Acontece em vários países do mundo, principalmente desenvolvidos. Uma das dificuldades que a gente encontra dentro da União Europeia é em relação ao crescimento demográfico e ao envelhecimento da população. Em alguns países a gente vai ter uma quantidade de idosos muito grande, enquanto o número de nascimentos é muito baixo, é muito pequeno, a natalidade é muito baixa. A gente vai encontrar em vários países da Europa, né, um crescimento vegetativo negativo, onde morrem mais pessoas do que nascem, porque a natalidade é muito baixa. Mas, em relação à expectativa de vida, é uma expectativa de vida, em suma, no geral, muito alta. Então, quer dizer que muitas pessoas chegam à fase do idoso. Por quê? Isso é em decorrência de quê? A saúde, que é muito boa, chega o serviço, o atendimento médico hospitalar chega a todos, né? Tem médico suficiente, tem infraestrutura suficiente. Então, aqui, ó, as dificuldades que vai falar essa questão do baixo crescimento demográfico, em decorrência do número de natalidade, né? A taxa de natalidade que é baixa, que é pequena, e isso tem a ver com a mulher, né? A representatividade da mulher, a gente já sabe por quê, né? O que faz com que a mulher tenha menos filhos. A gente já discutiu muito isso, não vou falar agora. E outro problema é o envelhecimento da população, em decorrência da alta expectativa de vida, né? A população, ela tende a viver muitos anos por causa da saúde desses países. E isso, de certa forma, causa até uma preocupação para os governos, porque eles vão ter que criar ali políticas de segurança, né, de seguridade para as pessoas, para os idosos. Existem políticas que devem ser feitas para todos os grupos de pessoas, desde a criança, desde o jovem, desde o adulto ao idoso. O idoso, ele também deve ter algumas políticas necessárias para ele, né, seja de lazer, de educação, de ocupação, enfim. Então, quando um país ele apresenta, como por exemplo aqui na União Europeia, um envelhecimento da sua população, isso causa, de certa forma, uma certa preocupação, né? E também investimento para esse setor de pessoas específico. Também preocupação em relação a aposentadorias, que essas pessoas precisam receber. Alguns países, percebendo que sua taxa de expectativa de vida está só aumentando, o que é que eles fazem? Vamos fazer uma reforma na Previdência Social. A Previdência Social é essa parte do governo que é encarregada da nossa aposentadoria, né? Quando a gente envelhece e tal, é a Previdência que é encarregada disso. No caso, muita gente paga a Previdência Social para se aposentar ali numa idade mínima. E aí, o que é que acontece? Muitos países, eles percebem que a expectativa de vida está aumentando, aí fazem, não, vamos aumentar aqui também o prazo para as pessoas se aposentarem, né? A idade mínima para se aposentar e aumenta para não sei quantos anos. Você praticamente, e é como no Brasil, que você praticamente morre e não se aposenta. Recentemente teve uma reforma da Previdência no Brasil, né, que aumentou aí a idade mínima para a gente se aposentar, entrar no processo de aposentadoria. E a intenção é justamente essa, quando o país percebe que a expectativa de vida está aumentando, opa, peraí, vamos ali, vamos mudar isso aqui. Aí já mudam a lógica. E ainda quando se aposentam, ainda roubam 40% do seu dinheiro. E ainda roubam uma parte do seu dinheiro, né, tem isso. Direito que você conquistou, né, em vários anos de trabalho, você perde. E tem essa parte interessante também. Bem legal e divertida. Isso aqui eu já tinha falado do espaço Schengen, né? Já tinha falado do espaço Schengen. O espaço Schengen foi um acordo criado em 85 para englobar todos os países da União Europeia, embora alguns não quiseram fazer parte. Ao todo são 26 países. Ou seja, tem 2 aí, pelo menos. Quando esse livro foi feito, ele foi feito, salvo engano, em 2018, esse livro, foi 2017, uma coisa assim. Ou seja, o Reino Unido ainda fazia parte. Quando esse livro foi feito, o Reino Unido ainda fazia parte. Porque o Reino Unido só veio sair mesmo, de vez, agora, 31 de janeiro de 2020, do bloco, né? Então, aqui, ó, tem 2 países que não fazem parte, no caso. Deve ser o Reino Unido e eu não sei qual é o outro. A gente tem que identificar aí depois qual é o outro país que não faz parte do espaço Schengen. Significa dizer que esse país ele não aceita a livre circulação de pessoas. Ou seja, ele não aceita aí a entrada de imigrantes vindo de outros países da União Europeia. Certo? Mas praticamente quase todos, né, fazem parte do espaço Schengen. 26. No caso, hoje em dia, são 27 países. Só tem um hoje que não faz parte do espaço Schengen. A gente precisa descobrir qual é esse aí. Aqui tem algumas informações gerais. A Europa é uma das áreas mais industrializadas do mundo, isso vocês sabem. Principalmente a parte da Europa Ocidental, né? Onde pega ali a Alemanha, que é a maior economia, Reino Unido, que não faz mais parte, França, né? Bélgica, Holanda, Dinamarca, são países bem desenvolvidos.
e bem industrializados também. E contam com produção de alta tecnologia. Já a gente vai falar de 2 países específicos, que é a Alemanha e a França, as 2 maiores economias do globo. As principais relações comerciais da União Europeia são com os Estados Unidos, a China e a Suíça. Eu não sei se vocês viram, a Suíça é um país que está dentro de vários países que fazem parte da União Europeia, mas ela não faz parte da União Europeia. Queria que vocês pesquisassem por que ela não faz parte da União Europeia, depois me dissessem aí. A Suíça é esse paizinho aqui, quer ver? Ela está no meio da galera, mas ela não faz parte. Olha. Isso foi uma das coisas. Quando eu comecei a estudar isso, eu sempre me interrogava. Por que que a Suíça está dentro de países, está rodeada de países, olha, que fazem parte da União Europeia, mas ela não faz, é um país desenvolvido também. Por que que ela não se integra ao bloco? É uma coisa que a pessoa se pergunta, né? Por quê? Por que que é só ela, aqui eu no meio, tá, a bichinha tá sozinha, por que que ela não quer participar do bloco? Tem alguma coisa aí? Tem alguma treta aí? Pesquisem e me digam, por que que a Suíça não faz parte da União Europeia? Será que ela tem os mesmos motivos do Reino Unido? Vamos ver. É que vocês me digam. Por que que a Suíça não faz parte? Tá no meio da galera, da muvuca e não faz. Oi. Vai valer nota. Vale. Vale sim. Vamos pesquisar. E vale. Aí, disse Tenho que certeza que a Ana Beatriz está só dizendo isso pra gente pesquisar. as principais relações comerciais da União Europeia é com esses 3 países. No caso, esse aqui tá no meio da galera e não faz parte, que é a Suíça. Estados Unidos, China, Estados Unidos da América, China na Ásia. E também os países ali intrabloco, comércio intrabloco. Intra quer dizer o quê? Dentro, ou seja, quer dizer o seguinte, que o comércio intrabloco é muito significativo também. Comércio dentro dos países, ou seja, entre os países que fazem parte da União Europeia. De certa forma, se você entrou dentro do bloco, você entrou por causa disso, né? Um dos objetivos é esse. É aumentar ali o fluxo comercial entre eles, entre os países membros. Contribui para o desenvolvimento de uma série de serviços, como bancários e transportes. Ok. Tcharam, 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 tcharam. E aqui a saída do Reino Unido. O Reino Unido saiu mesmo, eu falei agora há pouco, dia 31 de janeiro de 2020, mas o processo ainda continua, o processo de diálogo com o Reino Unido